Então, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma Quinta Científica, mais um webinar, né, da SPPA. Esta noite a gente vai ter o grupo coordenado pelo Juarez Cruz, que participa então a Ana Rita Tasqueto, que deve voltar daqui a pouco, né? A Ângela Bolognese Barbosa, a Helena Tomazel, a Leonita Beatriz Tramontina e a Stefânia Chiarelli como convidada, que é professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense. E o grupo tem, então, um trabalho a partir da discussão da análise do conto A Mão, da Colette, né? Um conto muito instigante e de rápida leitura e de muito impacto. A gente estava adiantando um pouco a discussão antes, né? Porque realmente ele traz um Heimlich, né? Para a sensação da gente. Então, o nosso funcionamento, só lembrando, a gente vai manter o bate-papo fechado, tá? E eu vou passar para o grupo. Primeiro, inicialmente, o Juarez vai fazer uma apresentação da ideia, de como surgiu, né, a ideia do trabalho. Depois, cada um dos membros vai fazer a sua participação. Depois, nós vamos passar para a Stefânia. E aí a gente vai abrir para o público. E então, aí, quando se abrir para a discussão, lembrando, ali na barra de baixo, cliquem em levantar a mão, que aí vai aparecer para mim o nome, a ordem de inscrição, e aí nós vamos passar de 3 em 3 para a discussão. Cada 3 vão ficar na tela enquanto estiverem fazendo a pergunta ou ouvindo a resposta, para a gente... E aí eu peço que não saiam, né? Mesmo que já tenham feito a pergunta, não saiam, porque a gente, assim, viu que se consegue uma sensação maior de interação, de também o grupo ver o público enquanto está discutindo. Então, tem funcionado bem assim. Acredito que a maioria já tem ingressado, então vou passar a palavra para o Juarez. Boa noite, Juarez, bem-vindo ao grupo. Muito obrigado. Bom, obrigado a Maurício, obrigado à Sociedade Psicanalítica por essa oportunidade, e essa é a nossa terceira Quinta Científica em que o nosso grupo se apresenta. É um grupo de escrita em psicanálise. A gente se reúne já há 5 anos, né, numa média de 1 a 2 vezes por mês, e sempre com exercícios em torno da escrita, muitas vezes sobre textos psicanalíticos ou, né, textos da literatura. A gente apresentou um primeiro trabalho que foi sobre a continuidade dos parques, do Cortázar, depois um outro trabalho sobre um curta-metragem do Jorge Furtado, Sanduíche, com a presença do Jorge, e hoje nós vamos apresentar, então, né, um trabalho sobre o conto A Mão, da Colette. O método de produção do texto que vocês vão ouvir segue o mesmo padrão que nós seguimos nas outras vezes. Cada um de nós, no caso, leu o conto, não fez nenhum comentário no grupo, né? Então, cada um produziu a sua transformação, e essa transformação é livre para cada um de nós, né? Então, pode ser uma transformação política, uma transformação estético-literária, uma mescla, né, das duas. Vocês vão ter a oportunidade de ver que algumas componentes, inclusive, além do comentário sobre o conto, produziram um outro conto a partir desse. Então, foi, né, bem um exercício, como são vários outros, né, do nosso grupo. Se baseia, como eu falei, no conceito de transformações, né? Cada um com impacto estético produzido por aquele texto produz a sua própria transformação. E a gente vai começar, então, com a Leonita Serena, falando sobre a parte dela, transformação que ela fez. Boa noite a todos. A Besta. O conto A Mão, de Sidonie Gabrielle Colette, concentra sua história nos pensamentos da jovem esposa
que contempla o corpo do marido adormecido, sensualmente entrelaçado ao seu, fixando seu olhar sobre algumas partes, suas peculiaridades e movimentos. O leitor contagia-se com o clima propiciado pela condição de recém-casada, aliado à ousadia de aventurar-se com o homem que conhecera um mês antes. A amante se mantém insone e o legente, conectado à personagem, pode ser tomado por certa inquietação ao vê-la exposta a um homem desconhecido. Conforme o corpo se mexe e estremece, as feições masculinas tão admiradas vão se transformando através da percepção da jovem. De súbito, as pestanas, a mão, tornam-se estranhamente grandes e animalescas. Terá sido o estremecer da mão que despertou no inconsciente da mulher aspectos tão brutais? Medo e mal-estar vão preenchendo o vazio deixado pelo fascínio. De todas as partes, a mão parece aterrorizar mais. Seria por ser representante do afago, mas também da agressão, da criação, mas também do estrangular? A história é vivida, narrada, sob uma iluminação azul derramada sobre o leito, pelos pingentes, pelos cristais pendentes, intensificando o azulado das tapeçarias. Tal atmosfera pinça da memória da noiva o rosa damascado do quarto de solteiro. Uma possível referência à época da narrativa, quando o azul masculino se sobrepunha e o rosa feminino era submetido ao desconhecido do homem e do casamento. Alusão ainda a certa assimetria presente nos casamentos, nos quais as esposas eram meninas moças que trocavam o universo seguro da casa dos pais pela aventura do matrimônio com um marido e um mundo ignorado. A mão carnuda, nunca antes analisada, passa a amedrontá-lo, supostamente por reconhecer o vigor do seu dono, ao qual agora está subordinado. A mão monstruosa submete-a à situação em que, somente levada ao altar pela mão que a conduz e entregue à mão que recebe, a mulher pode alcançar a dignidade social que possibilita tornar-se amante e mãe. Estamos falando de um texto de 1924, porém, a narrativa de Colette, salvo detalhes, como das unhas dele esmaltadas, poderia perfeitamente retratar casais na atualidade. A união entre dois desconhecidos que se aventuram a viver sob o mesmo teto, o medo das manifestações de natureza instintiva e selvagem que afloram quando o companheiro é frustrado, são situações presentes em muitos relacionamentos atuais. Janeiro de 2019. Chamada de uma emissora para o noticiário da noite. Brasileira espancada por DJ alemão, teme pela guarda da filha. Durante a entrevista, a jovem, ainda com sinais das agressões que quase a levaram à morte, revela ter conhecido o companheiro ao trabalhar como produtora em um de seus shows. Daquele dia em diante, não mais se largaram. Passou a acompanhá-lo a todos os lugares por onde se apresentava, caracterizando sua vida nesse período como um conto de fadas. Pouco tempo transcorre, ela engravida e passa a dedicar-se ao bebê, deixando de acompanhar o parceiro que, entre frustrações e desconfianças, sofre uma metamorfose, transformando o lume do conto de fadas em trevas e o príncipe em besta feroz. Colocou a mão na minha boca e com a outra cobriu meu nariz. Depois começou o estrangulamento no meu pescoço. O tempo entre a criação do conto da autora e a notícia aqui relatada é longo. Porém, as similaridades dos fatos os aproximam. A submissão nas relações não são mais parte da cultura imposta, e sim da submissão aos objetos internalizados que conduzem a relações destrutivas. A necessidade de um companheiro, não mais para ter autorizado a experiência de ser mãe ou amante, mas por questões pertencentes ao mundo interno de cada mulher.
Coabitar com o desconhecido hoje é fruto da superficialidade dos afetos, somada à volatilidade dos desejos e à falta de comprometimento com o outro. A forma como homens e mulheres se unem e se relacionam vem mudando, mas cada indivíduo marcará a relação com o colorido que carrega dentro de si. A agressividade não é questão de gênero, mas uma parte constitutiva do sujeito, resultado de suas vivências com os objetos primários e de diversos outros fatores, como social, cultural, biológico, econômico e psicológico, que geram repercussões nas relações não só conjugais, mas em toda a sociedade. Parece que a desilusão e o sentimento de abandono do companheiro podem facilmente se derrubar a um profundo ódio, que poderá levar a mão a práticas agressivas e hostis, atentando contra a integridade física e psíquica da companheira. Chamo agora a Helena para apresentar, então, o texto dela. Boa noite. Obrigada à sociedade pela oportunidade. O meu texto eu chamei de Desencanto. Foi profundo o meu suspiro após a leitura deste breve conto de Colette. Leve e delicada, a curta cena entre o homem viúvo e sua recém-inaugurada esposa incitou-me a ternura doce e aleitada sentida junto à protagonista e seu prazer na contemplação das amadas partes daquele corpo, ainda sob o efeito da recente paixão e pós-coito. Esse arrebatamento inicial foi, aos poucos, palavra por palavra, frase por frase, parágrafo por parágrafo, transformando-se. Um clima suspeito prenunciava o desfecho fatal. Assim como uma gota d'água que cai sobre a face de um rio e gera pequenas ondas, produz uma sucessão de círculos na planície lisa, o olhar daquela esposa, ainda tão nua de rugas, ao se deslocar dos pelos fortes para as unhas pintadas de um róseo transparente, que poderiam se transformar em um inaceitável carmim, coincide com uma estridente buzina de um carro lá fora. Sentindo o estremecimento do corpo do homem que dormia, bruscamente o feminino desperta do sono encantado para a realidade. O externo dá lugar ao interno, surgindo o estranho, oculto e represado que apavora, ensurdece e fede pelo vigor de sua violência. O idílio inicial se desfaz e amanhece o terror. A mão muda, surge seu duplo, o estranho escondido liberta-se. Da ternura e harmonia desponta uma pata impiedosa e destruidora, capaz de bater, espancar e, quem sabe, até matar. O tom róseo do tapete do quarto de solteira, substituído pela penumbra azulada do quarto do casal, seria um indício da mudança no tom da vida que virá? O encanto pela viril e protetora mão infecta-se com a gota da dúvida e o belo torna-se macabro, ladeado pelo medo. O enigma aterrorizante sobre o que fora belo trouxe a dúvida. Afinal, o que é esse homem? É isto um homem ou um lobo? Um caçador assassino? O arrebatamento apaixonado impregna-se com toxinas da convivência diária. Seria ela capaz de enfrentar o medo, a intimidade, a submissão, a rotina? Intuição. Penso que, além desta visionária cesura da protagonista do conto, surge uma intuição sobre o que uma jovem esposa tem a enfrentar.
um instante de lucidez assustadora pelo impacto da intimidade consigo mesma e com o outro, um vislumbre sobre o que seria uma memória antecipada de seu futuro, um germe de uma ideia nova, um conteúdo buscando um continente que acolha esse terror. Essa foi a minha representação ao ler o conto. Uma convivência tolerável entre o feminino continente e o masculino conteúdo é possível? Em que medida? Pela via da subversão, do servilismo? A perturbação surge lenta e gradativa, como se o masculino despontasse para submeter ou desafiar o feminino. Imagino Colette oferecendo-nos um alerta sobre o risco de uma falsa proteção sob o manto de um casamento, que pode se transformar em uma vida medíocre e aprisionadora. Conhecendo a biografia de Colette, pode-se pensar que ela não tenha sido uma mulher servil e submissa. Ao contrário, Sidonie Gabrielle Colette enfrentou seu tempo, conviveu com intelectuais, escritores, artistas, jornalistas, disseminando a sua coragem. Simone de Beauvoir foi uma de suas profícuas leitoras e, ao receber o prêmio Goncourt, com os mandarins, fez uma bela homenagem à nossa Colette. Ângela, é você. Obrigada. Boa noite. O meu texto se chama O Pote de Batatas e a Mão. A primeira paciente do dia inicia. Tenho uma coisa para te contar, Ângela. Encontrei um cara que Deus enviou para mim. Eu, que consegui sair de uma relação abusiva, achei o homem perfeito. Porém, na hora em que ele pediu meu contato, olhei para trás e disse, não posso fazer isso, pois ele é como um pote de batatas. Se eu comer uma, eu vou devorar o pote inteiro. Nesse momento, eu lembro do conto, da cena erótica do casal nu após o sexo, ele deitado sobre o corpo frágil da jovem esposa, homem bonito, forte, remador. O êxtase contrastando com o peso sobre o frágil rim. Estava tudo estranhamente quieto, um momento perfeito. Quando de repente aparece a mão, uma parte feia e assustadora, seria uma parte desconhecida de alguém onde se jogou um pote cheio de idealização? Após devorar todas as batatas das núpcias, a jovem parecia estar entre o sonho e a realidade, num enlevo da percepção que sobrepunha o quarto de solteira, róseo adamascado, e num piscar ela estava na cama de casal, sob a luz azul das tapeçarias. Como analistas, estamos acostumados em alguns momentos a ficar num estado de enlevo, entre a realidade e a fantasia, entre o dito e o vivido, entre o não dito e o sentido, entre o sonhado e o escrito, nos contos e nas teorias, até que os significados surjam. Abre aspas. Hei de pedir-lhe que não use esmalte nas unhas. O esmalte, o carmim, não fica bem semelhante mão. Fecha aspas. Algo estranho, bizarro, salta claramente nesse ponto do texto. Seria o duplo de Freud, em O Estranho, de 1919? Algo ameaçador, assustador, que é ao mesmo tempo tão conhecido? Essa mistura nos prepara para pensar que há aspectos duplos no casal ou nos casamentos, algo estranhamente conhecido. Não seria a sombra do objeto original sobre as bases do encantamento? Ferruta, 2018, compara o movimento do sonho com o estado de paixão, onde o narcisismo se funde num ir e vir da relação. No sonho, a pessoa regride e encontra satisfação narcísica no objeto que está dentro de si,
na paixão, depositando no outro sua necessidade de prazer, carregando de expectativas e fascínio. Entretanto, no conto, a grotesca mão da realidade rompe o sonho da jovem esposa, criando as bases da submissão. O próprio Freud avisa que muitas obras literárias escrevem relacionamentos em que se tornar o outro sem reservas acabou por determinar desorganizações progressivas no indivíduo, humilhações e até mesmo sua destruição. Então, pular para trás diante da idealização é a forma de olhar com distância e dar a chance para a discriminação e o desenvolvimento emocional. Agora chamo meu querido Juarez, nosso querido Juarez. Eu intitulei a minha parte como a presença do estranho e do objeto. A presença do outro na minha intimidade. Esse desigual pode ser maravilhoso, bom, comum, desprezível, assustador, nojento. O outro me descentra. Sem ele, estou melhor. Sem que a simetria me constranja com a sua participação, que vai de um extremo da deliciosa urgência até as fronteiras do animalesco, do estrangulador. Por isso é tão difícil amar de maneira descansada, dócil e confiante. Sempre a incômoda presença do objeto, mesmo no ser mais amado. Daí o embaraço relacionado ao convívio com o que é distinto, com a alteridade. O conceito de objeto complementa e enriquece as noções de Freud sobre o estranho, pois esse outro, ao nosso lado, é, ao mesmo tempo, familiar e desconhecido. Portador de mistérios que podem nos encantar e seduzir ou nos revelar a face do sinistro. No conto de Colette, está presente um objeto bizarro, materializado pela mão do amante, que seria capaz de atos terríveis por conta própria. Em O Estranho, Freud fala sobre a constância nos textos fantásticos de membros arrancados, mãos cortadas, pés que dançam por si próprios. Abre aspas. Todas essas coisas, comenta ele, mostram-se capazes de atividade independente. Fecha aspas, que é justo o pavor da personagem de Colette. No mesmo artigo, Freud anota que o denominador comum desses fenômenos é o fato de que o estranho não é nada novo ou alheio, porém algo que é familiar e há muito estabelecido na mente, e que só se alienou desta através do processo da repressão. Ora, essa característica do estranho compartilha com os fenômenos descritos por Kristeva a mesma condição, algo que, por estar reprimido, é simultaneamente familiar e insólito. Impressiona também no texto de Colette a transição do que é belo e cativante e até o assustador. Para quem está familiarizado com a obra de Meltzer, a noção de conflito estético se evidencia. O lindo objeto, encantador por sua beleza externa, encerra ameaças e terrores que mal podemos conter. É capaz de dar vida e de nos destruir. Lembra o que nos diz Rilke na primeira de suas elegias a Duino, quando fala que a beleza nada mais é que o começo do terror que ainda conseguimos suportar e tanto admiramos porque serenamente desdenha destruir-nos. Assim compreendo a riqueza de psicanálise implicada no texto de Colette. A jovem mulher descobre que estabeleceu um relacionamento que é ao mesmo tempo lindo e terrível. E mais, está recém começando uma vida de duplicidade, de resignação, de diplomacia vil e delicada. O conto de Colette descreve nosso destino nos momentos de cada dia em que decidimos assumir os riscos de viver em vez de desistir da empreitada. Quando recebemos nosso paciente, também estamos nos resignando a uma duplicidade delicada entre o interno e o externo. Mas o que fazer? Qualquer outra atividade ou relação também encerrará suas belezas e terrores.
E não é assim a existência como um todo, enigmática que é, familiar e estranha que é? Isso nos leva ao aspecto mais profundo do sentimento do estranho. Mesmo que tenhamos com a vida um caso de amor, sabemos que a terrível morte nos aguarda no final e que mais cedo ou mais tarde teremos que beijar com humildade sua mão monstruosa. Bom, agora contigo, Ana Rita. Obrigada, boa noite para todo mundo. Meu texto eu chamei Enigmas Rosáceas. É possível que o conto cause tanto rebuliço na mente, talvez pela capacidade de desnudar, com gestos simples de uma mão, tantos significados que nem o próprio dono percebe. Esta história, com riqueza de detalhes e tensões, fez com que uma mão adquirisse vida própria, sinalizando sensações e, em alguns momentos, parecendo falar. Nesse clima de cumplicidade, o olhar de um personagem e a mão do outro dançam num intrigante desconcerto, onde não temos controle dos próximos passos. Deitada no quarto, com seu recente amado, comovida com sua nova condição, há 15 dias levando a escandalosa vida das recém-casadas, fica tentando esquecer o róseo adamascado que filtrava a luz do sol nascente em seu quarto de solteira. Sorve com prazer a encantadora autoridade dos seres fracos. Enlaça o corpo do marido, que estremece e acolhe, mesmo sem entender uma palavra que ele murmura. Ao amado, oferece a sua mais doce contemplação. Nesse relacionamento, alguns sinais lhe causavam certa insatisfação, como o esmalte róseo nas unhas dele. Pensava, vou pedir que não use esmalte. Observava cada movimento daquela mão. A submissão tem dessas coisas. No entanto, um pensamento se atravessava. Minha felicidade não me deixa dormir. Rompendo esse clima, de súbito, entra no quarto uma buzina e fere o silêncio e a contemplação. Era como se um clarão ofuscasse aquele aposento, obrigando-a a enxergar o outro lado daquela mão. Sentiu a estranha sensação de estar deitada em cima de um animal. A mão do marido, com espasmos, parecia adquirir vida própria, tensa, violenta, armada. Imaginou-se na estação férrea, no momento em que dois trens se encontram e partem em direções contrárias. Seu corpo embarcou num trem, mas seu pensamento, com a bagagem entulhada de lembranças, tomou o rumo na direção oposta. Lembrou de como apavorava-se com sua vida medíocre numa cidade do interior, pobre, poeirenta, rodeada de pessoas acomodadas, assustadoramente conformadas com a infelicidade. Ao longo dos anos, tinha adquirido o péssimo hábito, segundo sua família, da inconformidade constante. Soube, pelas fofoqueiras de plantão da redondeza, que um ótimo partido da cidade vizinha, um viúvo fresco. Precisava apenas de um pretexto para prestar sua solidariedade nesse momento difícil. Com uma vizinha, foi ao velório, onde o glamouroso lugar da falecida já era disputado por muitas mulheres. Lá, ostentando delicadeza, observou cada detalhe e, com muito cuidado, disfarçou o prazer secreto de estudar cada movimento e atitude de sua presa. Com tristeza consternada, aproximou-se do viúvo e, com luvas de pelica cor-de-rosa, apertou-lhe a mão. Mesmo naquele contexto, sentiu o viúvo forte, viril. Teve certeza de que, num momento de solidão, ele lembraria daquela mão delicada e procuraria por ela. Era moça pobre, porém riquíssima em ambição. Agora,
Com o pensamento de volta ao quarto do casal, percebe a verdadeira face do marido, mostrada pelo arrebatador movimento da mão. Pensou, e eu beijei semelhante mão? Que horror! É possível que eu nunca tenha notado? Sentiu nojo. Infiltra-se em sua mente novamente a frase: minha felicidade não me deixa dormir. Mas nesse momento questiona-se: por quê? No café da manhã, quando o marido traz na bandeja a torrada, o chocolate musgoso e uma rosa, tudo fica mais claro. Ao vê-la, se ilumina dentro dela o significado da palavra que ele murmurou enquanto dormia: rosa. Então, era na falecida que ele pensava enquanto o gesto de sua mão era terno? No fundo, ela sabia. Os indícios estavam ali o tempo todo. Era claro, a pista estava na própria mão. Nenhum homem que usa esmalte róseo na unha pode ser confiável. Aquilo era imperdoável. Dominou-se valentemente e, começando uma vida de aparente resignação, diplomacia delicada, inclinou-se e beijou com humildade a mão monstruosa. Um gesto de quem, em conta-gotas, não tem pressa de mostrar a sua sutil monstruosidade. Agora eu chamo a nossa querida convidada, Estefânia. Obrigada, Ana Rita. Bom, obrigada. Eu queria começar agradecendo a oportunidade de escutar o texto que eu li. É uma outra experiência. E agradecer também é um desafio, né, interessante de a gente entrar nesse campo do outro, né? Enfim, a literatura dialogando com a psicanálise e a psicanálise dialogando com a literatura. Então, eu acho que já é um exercício válido, né, de partida. E eu fiquei pensando que como é que eu poderia começar essa conversa, e eu esbarrei num autor que eu gosto muito, que é o Ricardo Pilha, um escritor argentino, ficcionista, crítico, né, falecido há 3 anos. E o Pilha tem uma reflexão interessante sobre a relação entre a literatura e a psicanálise, a partir ele cita uma frase do Manuel Puig, que é um outro escritor argentino, o Puig, que tinha na sua escrita ficcional um diálogo muito grande com uma estrutura assim folhetinesca. O Puig dizia que o inconsciente tem a estrutura de um folhetim. E eu achei isso muito curioso, como um pequeno link, né, entre a literatura e a psicanálise, porque justamente o Pilha chama atenção para essa dramaticidade, né, de cada sujeito, quer dizer, como pensar também essa estrutura possível, né? E eu queria começar assim com o Pilha, o meu comentário, para pensar também, já que o Pilha, né, enfim, toda essa questão do inconsciente aparece nesse comentário dele, partir do título do volume de onde sai o conto da Colette, né? E apareceu na fala de vocês, evidentemente, essa coisa da femme cachée, né? A mulher escondida. Então, já tem assim uma questão para a gente pensar interessante sobre o que está e o que não está, né? E me deixou mais curiosa porque eu não conhecia. Então, também queria agradecer a oportunidade de ter lido com vocês, a partir de vocês, esse conto que é muito perturbador, né? Então, quer dizer, eu fiquei também sondando um pouco essa questão biográfica, né? A Helena trouxe, vocês trouxeram também. Quer dizer, o que significa em 1924 a Colette escrever esse texto? Foi a Helena que trouxe a citação da Simone de Beauvoir, e eu lembrei da Virginia Woolf, que em 28 escreve um texto muito importante, né? Que é Um Teto Todo Seu, que é uma palestra que ela escreve para fazer numa universidade só para mulheres, dizendo, entre tantas coisas belíssimas, né, esse texto está traduzido, publicado várias vezes, que para uma mulher escrever, ela precisava ter dinheiro e liberdade material para poder fechar uma porta e escrever, né, um teto todo seu. Então, essa imagem do teto e do trabalho intelectual feminino, eu fiquei com muita vontade também de fazer dialogar, porque são as mãos femininas que escrevem, né, e essas mãos
são tão poderosas, né? Essa mão é tão poderosa ali no conto, mas a Virginia Woolf, 4 anos depois só do conto da Colette, está pensando na materialidade da escrita feminina e de como as mulheres não poderiam, né, efetivamente escrever ou ter reconhecimento diante do seu ofício, né? E também pensei, já que o conto é todo ele narrado a partir do olhar dessa mulher sobre essa mão que na verdade adquire vida própria, né? É quase tem uma coisa ali muito macabra, né? Como vocês trouxeram. A própria Virginia Woolf vai dizer no Teto Todo Seu que a mulher sempre teve a missão, né, de ser um espelho, refletindo a figura do homem com o dobro do seu tamanho. Né? Então é muito interessante também como isso traz essa imagem também desse olhar feminino, historicamente implicado, né, para usar a palavra que vocês trouxeram, nessa figuração do masculino. Né? Então achei impossível não pensar né, como vocês trouxeram a Beauvoir, não pensar na Virginia Woolf próxima ali da Colette, né? E só para rememorar um pouco também, né? Quer dizer, a gente estava falando do conto antes de começar aqui. O conto ele tem essa brevidade, né? E ele traz esse espanto para a gente numa forma tão concisa, né? Um relato tão breve. Como é que ele pode trazer tanta informação e tanto conteúdo? E é o próprio Pilha também, né, nesse mesmo livro que eu esbarrei para conversar com vocês, que não foi à toa, ele vai dizer que todo conto esconde um relato secreto, né? Todo conto conta 2 histórias, ele diz, né? Tá no Formas Breves, que é um livro pequenininho, mas precioso, né? Então, todo conto esconde um outro conto, um relato secreto, ele vai dizer uma elipse, um não dito, né? E aí eu acho que também tem uma chave muito produtiva para pensar a Colette, né? Porque eu acho que ela parte dessa mão, dessa esposa tão jovem, tão fresca, né? É tudo tão inaugural para ela e de repente tudo fica tão sombrio, tão assustador. E essa mão é uma coisa que também está falando de outra coisa, né? Então, o que seria essa outra coisa, né? E aí eu fui só levantando a partir também do que vocês trouxeram como análise, né? E da própria Colette, né? O léxico que ela vai trazer, né? A mão é grande, a mão é forte, a mão é simiesca, a mão é gorda, a mão é monstruosa. Fiquei muito tentada a fazer um paralelo também com a própria questão, né, de um assombro dessa mulher com a própria questão do corpo nu e dos genitais do homem, quer dizer, tudo ali também passa a ter um caráter de espanto, né, para essa jovem que está começando uma vida, enfim, né, que não promete muito, digamos assim, né? Então esse espaço da intimidade, da domesticidade, da sensualidade desse quarto, né? E todos vocês notaram tão bem uma coisa sinestésica, né? Da luz rosa e a luz azul e como isso é uma pista importante para a gente como leitor, passa a ser o espaço da violência, do medo e de algo muito opressor, né? Então, assim, eu fiz um pequeno comentário, eu fiquei muito preocupada em não passar do tempo para também poder, enfim, as pessoas, né, se colocarem e tal. Então, eu vou fazer um pequeno comentário na ordem da minha leitura, né, partindo da Ana Rita, que foi a primeira que eu li. E aí eu queria te dizer, Ana Rita, que eu lembrei muito, lendo seu conto, de um conto da Clarice Lispector que chama A Imitação da Rosa, que é uma mulher que teve uma questão emocional, né, e um desacerto mental, e a própria narradora diz no conto, ela era passageira de um trem que já partira. Então eu achei muito legal, porque aparece essa imagem do trem que já partiu, que é muito forte, me parece, né? Então, assim, só queria talvez encorajar você, dizendo que essa produção ficcional ela é muito rica, né? Quer dizer, você criar em cima da Colette, né? Porque como é um conto que nos assombra muito, também é muito produtivo imaginar uma releitura, né? Como você trouxe. E esses parágrafos ficcionais, eu acho que eles são muito desafiadores, porque você coloca uma coisa que está no conto e que apareceu no comentário de vários de vocês, que é a questão do fingimento, né? Essa vil diplomacia, acho que é, né? Que é uma imagem muito forte, né? E aí você traz isso para um fingimento feminino e uma reversão de papéis,
né? Essa mulher, o fingimento passa a ser, quer dizer, já era dela, mas passa a ser dela em função desse ciúme dessa outra, né? Então, enfim, era para dizer que me suscitou esse diálogo com o conto da Clarice, que é a imitação da Rosa, e que eu acho a releitura muito produtiva como uma ideia mesmo de trazer esse fingimento para a mulher, porque não é a minha, inclusive, então me permitiu sair do meu lugar de leitora e encontrar a sua leitura, que foi outra, né? Sobre a Ângela, né, que foi o conto depois, o texto que eu li depois, acho também muito pertinente, né? Você partiu da clínica, né, da imagem do pote de batatas e dessa desmesura, né, que está também toda a questão, acho, sexual, erótica ali, né, quer dizer, ela estava como lidar com esse espanto diante de tudo aquilo, né, e o conto da Colette vai trazer essa imagem desse homem tão belo, esse remador, mas na verdade esse excesso vai virando uma outra coisa, né, eu acho que você trouxe bem também, você pontuou, enfim, pelo menos na minha leitura, que é também muito recente, né, eu acho que assim, a gente tem que maturar um pouco mais, mas eu fiquei achando interessante essa duplicidade que você coloca entre idealizar e discriminar, né? Que idealizar seria, né, essa submissão, que é sobre o que o conto fala, né? E essa possibilidade de se separar, né? Então, quer dizer, é uma sujeição sempre muito problemática, né? Eu acho que o conto está trazendo isso, então também me instigou muito, né? O teu texto, Ângela. Eu também, quer dizer, queria comentando a partir do texto da Helena, e a Helena trouxe a ideia do macabro, né? Acho que a palavra aparece no teu texto, Helena, e dessa violência da vida dois, né? Que tá tudo tão róseo, tão aparentemente harmônico naquele cenário, mas tem muitas pistas, né? Muitas marcas textuais que vão dizer dessa violência a dois, né? E eu acho particularmente tocante, né? Enfim, uma imagem que você trouxe que é dessa lucidez assustadora que ela tem, né? Como se ela tivesse uma intuição, um insight, uma capacidade, uma epifania de ver que é dessa memória de um futuro, né? E esse futuro, ele é muito problemático, né? E eu acho que também, enfim, eu gosto muito também dessa leitura que traz um pouco do biográfico, não para explicar a obra, mas para entender de onde vem essa obra, né? Então a Colette, de fato, escreve a sua obra, não pode assinar, o marido assina, a mão é alguma coisa muito importante para a Colette, né? Essa mão que assina um texto, né? A mão que põe o nome numa capa. Para a gente hoje é tão, né, óbvio, né? Você entrar numa livraria e ver o nome na capa, mas durante muito tempo esse autor era alguém muito desconhecido, a gente não tinha foto, não tinha orelha, não existia uma pessoa, né? Então, esse homem que atravessa essa obra e que assina, e depois ela recuperar isso, a Colette, né? Para dar o seu nome para a sua obra, é alguma coisa muito pouco que a gente não pode desprezar, né? Então, esse trabalho intelectual, sim, tem muito a ver com essa mão também. A mão que escreve, a mão que assina, né? Caminhando já para o final, o texto do Juarez também me espantou, porque ele traz a questão do abjeto, né, da abjeção, e você trouxe alguma coisa também muito contundente, que é essa ideia do texto do Freud falando desses membros com atividade independente, né? Eu lembrei muito de um filme antigo que chamava Sapatinhos Vermelhos, Eu Tinha Pânico, que era a moça que não conseguia parar de dançar. Acho que esse filme nem passa mais, mas era como se os pés tivessem uma vida própria, né? E todos esses membros com vida própria, eles são muito aterradores, né? Então você fez esse caminho, né, Juarez, do belo, né, do sublime, que é tão problemático, para o assustador, né? E isso no conto é alguma coisa muito bem construída, né? Porque ela vai literalmente te levando pela mão e você de repente percebe que você está, né? As palavras são aterradoras, né? Então você pegou isso e você trouxe lembrei, o Juarez falou e eu lembrei da expressão, né?
essa diplomacia vil e delicada, que seria o fingimento da mulher, né? Historicamente, na sociedade, né, como um todo, esse fingimento como alguma coisa constante para que a mulher sobreviva na sociedade, né? A própria questão da biografia da Colette vai dizer que durante um tempo esse fingimento ele é necessário, né? Depois ela vai chutar o balde e o fingimento vai contar muito pouco, né? O que é muito interessante também na trajetória dela, né? E por fim, essa imagem, né, do beijo da mão monstruosa, que é a morte. Aí eu também tirei meu chapéu porque eu fiquei muito perturbada com essa imagem também. Quer dizer, a morte também como algo que, a mão também como algo que ceifa a vida, né? Então, de fato, essa mão, ela tem vida própria, ela caminha sozinha, aparece para vários lugares, né? E por fim, o texto da Leonita, né? Enfim, trazendo também essa ideia, né, de deformidade, da deformação, da monstruosidade. Eu acho que isso é algo que vai aparecendo lentamente, e dessa dialética, assim, dessa duplicidade entre a mão que pode afagar e é a mesma mão que pode agredir, né? A mão que cria é a mesma mão que estrangula. Isso é muito espantoso, né? E uma mão, que aí eu não lembro se é a sua expressão, Leonita, ou se está no texto, essa mão gorda, mas eu acho que você chama atenção, é uma palavra que está no texto, né? Que é também algo historicamente muito importante, pensar nessa mão do pai que entrega essa mulher para a mão do marido, né? Não tem outro destino para essa mulher, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de um texto do início do século passado, e eu achei super pertinente, né, para terminar um pouco meu comentário, o paralelo que você trouxe com a atualidade, né? E você trouxe um episódio, né? E eu iria talvez pegando um pouco, né, o que você aproveitou para fazer essa ponte, né, com a contemporaneidade, pensar que é assustadoramente atual o conto, né? A escolha foi muito feliz, né? Porque eu acho que, pelo contrário, quer dizer, a submissão, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que a submissão continua em muitos territórios, né, em relação ao feminino, apenas pensando num cenário da pandemia, né, como os números relativos a feminicídio e violência e mãos que estrangularam e fizeram muito mais do que isso, aumentaram em número, gênero e grau, né? Então é algo que não está superado, né? Pelo contrário, se agudizou. Então eu acho que essa mão, ela foi um caminho para todos, né? E ela é uma espécie de metonímia, quer dizer, é uma parte que está falando do todo, né? E eu acho que, enfim, dentro da minha possível leitura, que é muito mais literária e talvez culturalista do que psicanalítica, eu acho que é um grande exercício para chegar nesse outro, né, que é o outro do texto, e o outro que o texto está trazendo também, que é esse homem e essa mulher, né? É só um casal, mas tem muita coisa lá dentro, né? Então, acho que nesse espaço possível aqui também, desse meu comentário, era um pouco isso que eu queria trazer, e agradecer a possibilidade de ter lido o texto de vocês junto com a Colette, a partir dela. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Stefânia, a todo o grupo. Assim, então, abertas as inscrições ali na barra de baixo, né? O levantar a mão, já tem algumas pessoas se inscrevendo aqui. Enquanto isso, eu vou aproveitar também para falar da minha sensação como um todo. Primeiro, obrigado por ter me apresentado o conto que eu não conhecia, e eu fiquei pensando, né, toda essa riqueza da forma, né, como é feito o grupo, assim, em que todos fazem a sua criação independente, e ela toma rumos, né, tem alguns pontos em comum, mas toma rumos muito próprios, né? E a sensação que eu tive, a gente estava conversando um pouco antes, de como o brilhantismo da escritora, assim, nos primeiros parágrafos, já nos transporta para algo de um mundo
assim, atemporal, né? É um não lugar, um não tempo, uma outra alma, né? Que está compartilhando ali com a gente e que, de certa maneira, tem essa capacidade, tem algo a ver com a trajetória da psicanálise também, né? Que migrou assim, de interpretações saturadas para insaturadas, né? No sentido de que, tradicionalmente, a psicanálise fazia interpretações, dizia o que estava contido, que significado estava ali, né? E a psicanálise moderna justamente busca trazer interpretações não saturadas que abram para múltiplos significados, né? Assim, e que é a capacidade, né, da escritora e da formação do grupo, assim, a forma como vocês fazem, né? Enfim. Depois eu queria dizer alguma coisa também sobre o que a Estefânia falou sobre a mão que assina e a violência contra o feminino, né? Mas eu não quero tomar tempo demais, vou passar a palavra para a Lucrécia e o Sérgio Leukovics. Vou colocar os dois na tela. Oi, Sérgio. Oi. Lucrécia. Abre teu microfone aí, Lucrécia. Microfone embaixo, Lucas. Boa noite Oi, a Lucrécia. todos. Primeiramente, é um prazer enorme me encontrar com o Juarez, meu colega de seminários, encantador. Agradecer à Sociedade Psicanalítica, ao Maurício e a esse time, Leonita, Helena, Ângela, Ana Rita, e a Estefânia, que eu não conhecia. Um grande prazer reencontrá-los. E tem inúmeros vértices. Eu também gostaria de agradecer essa possibilidade de conhecer o conto. E aí eu fui curiosa procurar a biografia da Colette. E primeiro queria falar da atualidade. Ontem nós fizemos uma live sobre abuso sexual e maus tratos com as crianças, e é algo assim, essa submissão à sedução do sedutor, do poderoso, do perverso, ela é devastadora para o psiquismo, né? E a grande maioria das mulheres, eu acho que ainda são muito submissas, como disse a Estefânia. Então, a atualidade, como vocês escolheram este conto, né, que corresponde a um drama do momento e ainda com a pandemia se recrudesceu a questão do feminicídio, né? E provavelmente, como não são notificados, os abusos sexuais certamente aumentaram muito. Então, toda essa questão da submissão da mulher, a condição da mulher, e aí eu fui ver um pouco a biografia dela, e ela foi muito inspirada pela mãe, que era uma mulher também à frente do seu tempo, que se insurgia contra algumas normas coercitivas, e que teve a coragem de não pôr luto quando o marido dela morreu. E aí eu fiquei pensando que a relação conjugal dos pais da Colette influenciaram nessa biografia dela e o quanto este fato dela ter conseguido emergir dessa condição, finalmente, de subjugada, de se prestar para escrever os romances dela, que, no fim, eram... vamos dizer assim, nunca podiam ter o nome dela inicialmente, né, da Claudine, a vida dela, a autobiografia dela, né, mas finalmente depois ela conseguiu romper com isso, e aí eu acho que finalmente ela conseguiu se identificar com estes aspectos mais fortalecidos da mãe, que sempre ressaltava para a filha
olha, esse é o nosso gênero. Ela tinha interesse em que a filha reconhecesse o seu gênero, valorizasse o seu gênero. Então, eu acho que esta foi uma mulher muitíssimo bem-sucedida e que se identificou com a sua mãe de uma forma vitoriosa, digamos, muito saudável em última instância, mesmo que ela tenha passado por dramas terríveis. Ela foi uma que, no fim das contas, ao longo de toda a sua vida, ela não se submeteu. Então, eu queria parabenizá-los e dizer que está sendo extremamente agradável e essa oportunidade de ter um parêntese, né? Uma noite de reflexão, de alegria, de cultura, de conhecimentos. Muito obrigada a vocês por este momento, essa noitada. Obrigado. Bom, eu também vou seguir um pouco nessa linha. Sempre é um prazer ouvir o grupo de vocês. Um prazer muito grande, é de uma criatividade muito intensa, assim, é muito legal de ver e de ouvir. E vocês estavam falando de transformações. Tem as transformações, mas também tem uma certa invariância que se mantém e que me deu a impressão que é essa duplicidade de paixão, amor e violência, né, que está presente em todos os contos de vocês. E aí eu me lembrei do Bolas. O Bolas tem um trabalho sobre casamento, e ele diz que a fase inicial do casamento é um verdadeiro assassinato, que além da paixão e do amor, que tem um assassinato. E até porque chegam duas pessoas diferentes que começam a morar juntas e que tem toda uma violência presente nessa relação. E até interessante em relação à mão, que ele descreve que essa fase, se o casal olhar para as suas mãos, elas vão estar cheias de sangue. Porque exatamente, não, o jornal tem que ser desse jeito, não pode ser daquele, a escova de dentes, não, a pasta não pode ficar aberta, tu deixa aberta, que é uma fase total de assassinato e de mãos cheias de sangue. Então, me lembrei porque eu acho que vocês transmitiram bem essa ideia. Assim. Obrigado, né? Obrigado. Bom, Sérgio e Lucrécia, fiquem aí, não saiam enquanto o pessoal conversa sobre os comentários de vocês, para a gente ter essa sensação de interação. Tá, obrigada, Márcia. Ouvindo os comentários, primeiro os desdobramentos do conto, né, no nosso texto, depois os comentários da Estefânia, e agora do Sérgio e da Lucrécia, né, eu me lembrei muito, né, de um comentário de um conceito do Hemingway a respeito do conto, que ele tem a teoria do iceberg. Ele diz que o autor do conto tem um conhecimento daquilo a respeito do qual ele está escrevendo o conto, ele pode mostrar só um pedacinho, que é o texto manifesto, que o leitor vai intuir tudo que existe na base desse conto e que construiu esse conto. Então, eu fiquei imaginando o conhecimento da Colette a respeito de toda essa trama, de todo esse drama, e que nos possibilitou, então, né, chegarmos perto de todo o iceberg da riqueza, né, do pensamento dela, da mente dela, a respeito desse assunto, e como dando a oportunidade a todos esses desdobramentos, né, tão ricos. Só um comentário em cima do comentário do Juarez. O Cortázar tem uma teoria sobre o conto que tem até a ver com a questão da mão. O Cortázar, ele compara o conto e o romance partindo da imagem de uma luta de boxe. Diz que o conto, né, no conto, o escritor ou a escritora vence o leitor por nocaute. E o romance vence o leitor ou a leitora por pontos. Né? Então, mais uma mão aí bem violenta, né? E que tem a ver com o iceberg. Né? É uma coisa muito concisa. Né? Um comentário. Posso fazer um comentário, Maurício? Sim, claro. Um comentário que eu queria trazer
é sobre o paralelismo assim da psicanálise com a literatura, né? Porque a Colette publicou isso em 1924, né? A Mulher Escondida, numa coletânea chamada Mulher Escondida. E a psicanálise com Freud, nessa época, paralelo, o Freud dizia que a mulher era um continente negro, né? Ela estava tão escondidinha que ele não tinha, né? Então era um continente negro. E como isso se dá, a observação do psicanalista e a observação do escritor de literatura, elas se acompanham, né? A observação sobre o fenômeno humano universal. E cada um, a seu modo, né, vai dar conta disso, vai realizar o que está acontecendo, né? Uma outra coisa que eu queria comentar é que o filme, sobre um recorte da vida da Colette, que o nome do filme é Colette, estava acontecendo, ele estava sendo apresentado em Porto Alegre, né? E eu tinha assistido o filme. E quando eu chego para a reunião com o Juarez diz assim, olha, a minha sugestão para o nosso próximo trabalho é um conto à mão da Colette. Eu digo, a Colette que está no cinema, tu viste o filme? Não vi. O paralelismo, como essa questão inconsciente, né? O feminino, o feminicídio, tudo isso acontecendo, esse filme, né? Vamos dizer assim, sendo encenado e agora sendo apresentado em Porto Alegre, e o Juarez ocupado ali com o tema do conto da Colette. Então, como tudo isso, né? É o nosso trabalho, né? Revelar, pensar, né? Escrever, observar, tudo isso que está acontecendo, né? Era isso. Obrigada, Helena. Grayson, pode colocar o Caliche na tela também, Sérgio, Lucrécia, se quiserem ficar aí para a gente continuar a discussão. Boa noite, pessoal. Enorme prazer de estar escutando vocês. Achei muito interessante o que vocês trouxeram e as transformações que vocês fizeram desse conto. Gostei muito de ouvir a Stefânia, que eu também não conhecia. Né? E o meu comentário, primeiro, quero fazer vou levantar algumas questões. O primeiro é que eu fiquei prestando atenção nas invariantes do que vocês trouxeram, né? Porque esse conto, ele é um conto que ele praticamente não é datado, né? A gente não consegue localizar esse conto, a não ser pelas unhas, e acho que foi a Leonita que chamou a atenção, que a única coisa que dá uma ideia de época é a cor do esmalte da mão dele, né? Mas então é um conto que não é datado, ele é um conto que ele já tem uma atemporalidade na apresentação, né? A própria forma do conto, ela pode ser de 100 anos atrás, como ele de fato é, e pode ser atual, e pode ser daqui a 100 anos ou 200, que ele vai falar de algo que tem algo que é identificável por todos, é universal, né? É claro que a gente pode fazer leituras e aí destacar algum ponto que seja, de alguma forma, culturalista, né? E eu acho muito interessante, porque a Stefânia disse que ela fazia uma leitura culturalista, e ela fez uma leitura com poucos toques culturalistas e muito psicanalítica, porque, de uma certa forma, quem introduziu o impacto com a genitalidade, com o sexo, foi a Stefânia, né? Que avisou antes que ela ia ser culturalista. Mas ela trouxe algo que eu acho que fala de uma invariante das transformações que vocês fizeram, e que está na linha do que o Sérgio tinha dito. Tá? O Sérgio falou sobre algo que o Bolas disse do início de um casamento, mas não é. Eu acho que
o que vocês trazem é a questão da intimidade, né? O que a intimidade pode trazer quando a gente se despe, né? O que acontece quando a gente se apresenta despido e entregue, né? Aí a gente tem que encontrar tudo que pode ser de bom e tudo que pode ser de ruim, tudo que pode ser violento, tudo que pode ser... Se a gente tomar o conto como fantasia ou como sonho, né, nós estamos vendo uma moça tendo um primeiro encontro íntimo, né, e tudo que ocorre na cabeça dessa moça. Né? Mão é o órgão da ação, né? Mão é o representativo da ação, né? É diferente dos olhos ou da cabeça ou de outras partes do corpo. Então, eu acho que não, obviamente não é à toa que a Colette escolheu a mão, porque a mão é onde a coisa sai da fantasia e vai para o mundo da ação, né? E ela se fixa na mão, né? Ela se fixa na mão e a mão se transforma, né? A mão vai se transformando à medida que ela vai olhando. Então, eu achei muito rico ouvir vocês fazendo as transformações que vocês fizeram, né? Sabendo que vocês não se comunicam, né? E que praticamente todos falaram de intimidade, inclusive a Estefânia, que quando ela começou a falar, eu pensei que ela falasse uma coisa culturalista, mas ouvi psicanálise de novo, achei muito interessante. E acho que essa riqueza é que dá a universalidade do conto, né? É o que faz, provavelmente, daqui a 100 anos, mesmo que o mundo cultural seja outro, as pessoas vão continuar dizendo que ele é atual, né? Porque fala da intimidade entre duas pessoas, que nem necessariamente é uma intimidade entre homem e mulher, é intimidade, né? Como é que a gente entra em contato com o outro, que o Juarez falou, né? É o problema da alteridade, é ter que entrar em contato com o outro com tudo que desperta na cabeça de um, né? E, na verdade, na cabeça dos dois. Mas achei muito rico, quero agradecer a vocês de novo, né? E vamos continuar conversando. Obrigado. Palavra com o grupo. Estefânia, quem disse que todo conto esconde outro conto? O Pilha, o Ricardo Pilha, é um livro que chama Formas Breves. O texto que ele conceitua, o texto chama Teses sobre o Conto, mas é super curto, o texto também é curto. Ricardo Pilha. Porque eu pensei que é assim o nosso trabalho também, trabalho analítico, a pessoa está te falando um conto, que contém outro conto, e tu vai formar um terceiro conto, que vai vir um outro conto. Então, tudo vai ser todo o tempo recontado e reconstruído, né? Eu achei muito interessante. E quando a gente lê esses textos com o Juarez, que a gente não pode comentar nada, né? Que a gente fica até meio assim com ele, e tem que esperar 15 dias para poder abrir o bico, né, Juarez? Então, eu fico, às vezes, na sessão com o paciente com o conto do Juarez também. Então, esse pote de batatas que eu falei da paciente foi com uma mão, a pessoa gostava de comer muito, assim, ficava com aquela mão da batata. E eu comecei a enxergar o conto dentro do conto analítico também. Então, às vezes as coisas vão se sobrepondo, assim. Isso que a Alice falou da literatura e da análise, o teu comentário é analítico, então eu acho que uma coisa contém a outra. Não. E só queria comentar sobre o que o Calixto falou, que a nossa experiência tem sido essa, né? Nos trabalhos que se faz, sempre tem pontos, né, muito semelhantes da leitura que se faz. É feita a leitura, a gente vai para casa, como a Ângela disse, 15 dias depois nós voltamos e nós mesmos ficamos impressionados como cada uma pegou um ponto muito semelhante e, ao mesmo tempo, às vezes se faz histórias muito diferentes, mas algumas intersecções ficam ali muito... E a gente não pode, depois de ouvir o outro,
despir muito texto, assim. Ele tem que ficar original, e daí o grupo vai lendo, tu vai tendo outras ideias, tu dá uma vontade de mexer no texto, trocar a roupinha, sabe, de ajeitar ele bonito, e ele tem que vir original, é um inferno, né, Joris? Mas aí depois a gente fica pensando, mas será que era isso? Eu já pensei totalmente diferente depois. Então aproveitando o gancho, Ângela, sobre o que a Estefânia falou, eu concordo contigo, Estefânia, sabe? Sobre a violência, o feminismo, tudo isso existir muito, né? Mas esse trecho que eu trago de uma notícia contemporânea é exatamente para fazer esse paralelo de que está aí. E sem dúvida que a pandemia revelou muito mais isso em números. Quer dizer, todos nós sabíamos que estava ali, mas os números assustaram com a pandemia, né? E que é muito presente ainda nos nossos dias. E acho que o título que eu dei, né, a besta, foi porque foi assim que eu escutei, que eu vi a transformação desse rapaz, que, enfim, que foi quem promoveu essa cena toda e essa situação da notícia que eu trago. Que é impressionante como fica fácil a mão que age, né, Calixto? Mas ela se transforma rapidamente para os dois lados, dependendo da sedução, dependendo do interesse, dependendo da condição interna, enfim. Eu quero aproveitar o comentário da Leonita, e a propósito de algo que a Estefânia tinha dito também. Eu fiquei pensando, essa mão se transforma, mas essa mão se revela, né? Assim, a impressão que dá é que ela foi se revelando, que talvez pela primeira vez aquela moça tivesse começando a enxergar aquela mão mesmo. Antes ela estava vendo o cor-de-rosa, né? E a realidade vai se mostrando. Talvez a realidade desse tipo de violência. E eu fiquei pensando, né? A mão que escreve e a mão que assina, que a Estefânia falou, né? A mão que escreve nem sempre é a mão que assina. A Colette, por muito tempo, escreveu sem assinar, né? Não podia assinar, né? Ela levou muito tempo para conquistar o direito de assinar o que ela escrevia. E isso me lembrou de uma descoberta que eu fiz esse ano também, de que o primeiro livro assinado da história da humanidade foi escrito por uma mulher, né? Há mais de 4.000 anos, a sacerdotisa suméria, a Enheduanna, que escreveu o primeiro livro assinado da história da humanidade, 4.200 anos atrás, em sumério, e era um livro de louvor à deusa Inanna, a grande deusa criadora e poderosa, poderosíssima, e, aliás, extremamente sexual, inclusive, né? E aí o que eu queria trazer, já que a Estefânia trouxe um comentário, como o Calixto disse bem, psicanalista, trazendo o psicanalítico, eu quero trazer para o cultural, então, como psicanalista. Parece que na história da humanidade, se a gente analisa a história da mitologia, incluindo as religiões aí, né, houve uma espécie de expropriação assim, do poder do feminino, inclusive de assinar, né? A gente tem o primeiro livro assinado da humanidade por uma mulher, mas depois, ao longo da história, as deusas criadoras do início foram sendo esvaziadas de poder, né? E as autoras foram desaparecendo ou, né, tinham que ficar escondidas, cachê, né? Assim. Então, parece que houve um movimento, um grande movimento na história da humanidade também, não é só nesse momento atual agora, né? Mas de expropriação desse feminino poderoso, né? E que assina também, e que hoje essa luta está aí revelada, né? Assim, então, o conto me puxou isso também. Enfim. Helena. Eu queria trazer uma questão, retomando o que o Sérgio falou e o Calixto também, sobre os invariantes, ou a invariância, né? Que tem as transformações e a invariância. E eu fiquei pensando na invariância, eu fiquei pensando assim, os invariantes na leitura de um texto literário, eles são diferentes para um psicanalista
e para um crítico literário, ou para um especialista em literatura, né? Mas, como o Caliche mostrou, a Estefânia, vamos dizer assim, o invariante da psicanálise, a Estefânia que pegou a questão, né, concreta da sexualidade. A pergunta que eu queria trazer para o grupo é assim, quais são as diferenças nos invariantes ou na invariância para um leitor, para um crítico literário, um especialista em literatura e um psicanalista? Caliche estava levantando a mão também. Não sei se... Bom, eu vou entrar na conversa. Já que eu estou na tela e antes de mim veio uma pergunta, deixa eu dar um pitaco. Tá? Eu acho que a gente tem vieses, a gente tem pontos de vista, a gente tem privilégios de leitura. Tá? Mas esse privilégio de leitura, eles contêm algo da estrutura do conto que é uma invariante. Né? Tanto que para Estefânia, já que a Estefânia ficou como o nosso grande exemplo de transformações que carregam a invariância, é muito difícil ler esse conto sem ler algo do impacto da intimidade, do sexual. É praticamente impossível ler esse conto sem isso. Né? E por isso eu chamei a atenção. Ele não é datado, ele não é um conto que é de um século atrás. Ele é um conto sobre relações humanas, né? E intimidade humana. E essa intimidade, provavelmente, daqui a 200 anos, quem lê o conto vai ler igual, mesmo que algum viés particular vá fazer com que tenha uma leitura tecnológica, uma leitura feminista, uma leitura, de alguma forma, abusiva. Pode ter leituras, podem ter muitas. O Humberto Eco tem uma maneira muito interessante de se referir a isso. Ele diz que, não com essas palavras que eu vou dizer, mas para fazer sintética a coisa, tá? Se a gente vai tomando as transformações elas são infinitas, tá? Mas elas não podem fugir da estrutura do conto. Tá? Se elas fogem da estrutura do conto, elas são transformações que a gente chamaria de alucinatórias. Tá? Aí a pessoa saiu do conto e entrou num outro mundo que não tem mais nada a ver com o que o conto está propondo. Né? E até na obra do Humberto Eco isso é uma evolução. Ele chega na ideia final que algo da estrutura do conto tem que estar na leitura, né? Da estrutura, não do conteúdo manifesto. Né? E eu acho que é isso que a gente viu aqui na excelente exposição de vocês. Né? Cada um deu o seu viés, né? O viés deste momento, o viés contemporâneo, a pandemia, a questão culturalista, o feminismo, mas todos passaram pela intimidade. Né? Então, eu acho que a diferença é a bagagem que a gente carrega e a capacidade que a gente tem de se manter dentro da estrutura do conto, de não alucinar, né? De não sair do conto e acabar falando de uma coisa que não tem mais nada a ver com o que está escrito ali. Né? Então, já que eu entrei para dar pitaco, já dei meu pitaco. Eu também dar um pitaco sobre isso, é que eu tenho a impressão de que o impacto emocional, estético, vai ser igual. Se o conto é universal, assim, por exemplo, a Colette está na coleção da Júlia Kristeva, do gênio feminino, as três mulheres, a Colette, a Melanie Klein e a Hannah Arendt, que são as que marcaram para ela o gênio feminino do século passado. Então, um gênio que escreve um conto, o impacto emocional vai ser igual em qualquer pessoa. O técnico vai vir depois desse. Eu me lembrei de uma vez uma discussão sobre o filme Cinema Paradiso com cineastas. E eles disseram o seguinte, que eles sabiam tudo o que ia acontecer, sabiam quais eram as armadilhas emocionais que o diretor tinha colocado para fazer as pessoas chorarem no filme, se emocionarem,
e eles estavam atentos para isso, e quando chegava naquele momento eles choravam igual, não adiantava, porque o impacto emocional era maior. Então, eu acho que a gente lida com isso também. Só um comentário, desculpa. Não, vai, Stefânia. Era Humberto Eco também que eu lembrei, acho que eu ia comentar de uma forma menos elegante, porque eu lembrei do Humberto Eco, da obra aberta, que ele vai justamente dizer isso, né? Quer dizer, a obra é aberta, mas não é escancarada, né? Então, assim, você lê muita coisa, mas em algum momento você tem que, né? Você está contido por algumas circunstâncias, assim. Mas talvez, trazendo uma experiência de sala de aula, já me aconteceu, eu acho que, não sei se todo o texto é lido sempre mais ou menos da mesma forma, já me aconteceu de propor a leitura de um romance que trazia uma cena de estupro num grupo pequeno, numa turma de pós-graduação, e de uma aluna me escrever e dizer que não conseguiu avançar na leitura porque ela tinha acontecido uma coisa muito semelhante, né? Então, e era um grupo pequeno, e eu vi que ali eu não seria eu a propor que ela continuasse a leitura, né? Então, e para as outras pessoas, aquilo passou mais ou menos de uma forma, né? Então, assim, esse poder de recepção do leitor dentro da literatura, pelo menos, né? Não posso me arriscar a falar de psicanálise, mas ele é grande também, né? O leitor, ele recria a obra, né? Não infinitamente, mas ele recria, eu acho. Desculpa te interromper. Não. Bom, uma outra vertente para essa questão, né, das transformações, indo nesse conceito na sua origem, né? O Bion fala em transformações e invariâncias a partir de um O que é incognoscível, né, que é a coisa em si. Quer dizer, o que se passou na cabeça, na mente da Colette, quando ela estava, nos dias que ela estava escrevendo esse conto, jamais a gente vai ter um acesso completo, nem ela tinha. O conto dela já é uma transformação disso, né? E nós vamos fazer várias transformações a partir desse O, coisa em si, original. E uma experiência muito interessante que a gente teve nesse sentido, quando nós fizemos o nosso trabalho sobre aquele curta-metragem do Jorge Furtado, né, o Sanduíche, o convidado, o comentarista, era o próprio Jorge Furtado. E foi interessante que ele ouviu as nossas transformações, lá pelas tantas ele disse que tinha coisas que ele nem tinha pensado, mas que quando nós expusemos o nosso texto, ele viu que fazia todo sentido, né, dentro do filme dele, né? Então, tem coisas que o próprio autor ele tem acesso apenas às transformações que ele mesmo fez, mas não a o original, né? Tem as invariâncias, né, entre todas essas versões. Muito bom, pessoal. Muito bom. Vou sair aqui. Assim, a gente já está se aproximando aí do final do nosso tempo, então eu queria deixar para o grupo fazer as considerações finais. Então, tchau para você. Tchau. Eu queria agradecer a Stefânia, assim, né? E esse comentário, né, tão delicado dela, e essa atenção que ela deu ao texto de cada um, assim, né, individualmente e o todo, né? Foi muito boa a experiência de poder trabalhar contigo, Stefânia. Muito obrigada. Gostei muito também. Uhum. Um outro comentário que eu queria fazer, Maurício, assim, ó, que agora, quando foi o Sérgio, acho que falou, né, que lá pelas tantas já tinham todos os truques naquele, né, do filme, as etapas, cada vez que chegava aquela cena se emocionavam. Uma coisa muito interessante que acontece no nosso grupo é assim, né, eu proponho um exercício, né, faço um pacto com todas elas de que a gente não vai se comunicar durante a escrita, né. Eu sei que cada uma vai trazer uma transformação daquilo ali, né? Mas quando cada uma apresenta, é uma emoção, né? Para mim, ver a riqueza dos desdobramentos, né, dos textos a partir, né, tanta criatividade a partir de um estímulo, às vezes muito, muito singelo, né? Então é uma experiência muito, muito rica essa.
Eu fiquei lembrando de um conto, né, a propósito disso que tu falou, do Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, do Borges. Assim, parece que é o jardim dos caminhos que se bifurcam infinitamente, né? Assim, de significados. Estefânia, tu gostaria de fazer uma colocação final, assim? Eu só gostaria de agradecer, dizer que é uma experiência, para mim, sempre muito rica. Eu gosto especialmente do risco. Não sabia direito como ia ser. Isso me incomoda na medida que me estimula também, né? Quer dizer, tinha ali uma espécie de um protocolo, né, que a gente combinou, mas é sempre muito delicado a gente entrar no texto do outro. Eu sempre brinco que todo mundo quer ser escritor, né? Ou escritora. Eu acho que a gente tem eu acho que é uma coisa que nos estimula muito, né? Então, assim, você comentar o texto da outra pessoa é uma coisa muito delicada e tem que ser muito medida, né? Então, para mim é sempre um exercício de aprendizado, né? A gente pode dar aula, fazer resenha, ler livro, ler tese, mas entrar nesse mundo do outro e de como ele está comentando um outro texto que nos afetou muito também, é sempre um aprendizado. Então, realmente é muito enriquecedor. E se a gente só fizesse as coisas que a gente acha que sabe, né, a vida ficava muito chata. Então, arrisquei aqui também um improviso. Espero que tenha sido né, produtivo, porque eu acho que a ideia é essa, né? Todo mundo está se arriscando. Eu acho que vocês estão se arriscando também. É um risco, né? Uma coisa é você estar no seu espaço de conforto, onde você acha que domina. Outra coisa é você fazer uma coisa que você está se arriscando, né? Então, eu também... Só para dizer que eu também estava na mesma posição de risco, e eu acho que é isso, muito, é o que nos mantém também vivos, né? Essa ideia de a gente fazer o que não acha que não sabe tão bem. Então era isso. Sem dúvida, valeu muito a pena. É o que nos enriquece, né, Estefânia? Com certeza. Eu queria então, te agradecer, também quero, Maurício. Foi muito legal ler o texto de vocês, assim. É isso que o Juarez falou, que quando a gente chega com o texto lá para ler, não sei se tem essa experiência, então, Stefania, eu fico muito nervosa, assim, todo mundo fica emocionado, né? Então, quando tu apresenta, e aí é uma surpresa. O que tu tem um tempo em silêncio, escutando todos os comentários do grupo, é muito emocionante, assim, é uma troca. Eu acho... Fico esperando, ansiosa, muito divertido também, tenho aprendido muito. E uma coisa que aconteceu, que eu falei para o Juarez, que nesses 5 anos, o texto vai se escrevendo automaticamente na minha mente, na cabeça. Assim. Então, vai uma constante escrita, assim. Foi um ato, é um ato que se desenvolve. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer a Estefânia muito, e queria agradecer ao Juarez, que também nos incentiva a tirar da gaveta e está aqui nesse momento, né, também. A Helena também é uma grande incentivadora para não deixar só no grupo e vir para cá. Obrigada pela oportunidade, a sociedade também. Essa mão aí foi bem escolhida, porque ela justamente leva para o lado oposto, né, do texto do Juarez, dessa mão, né, do beijo da morte. Acho que é o contrário, né? Todas essas leituras acho que revitalizam muito, né, na medida que propõe também esse exercício, né? Então, eu acho que é isso, né? São os riscos, né? Essas mãos que estão escrevendo aí. Queria agradecer também muito e colocar à disposição também de vocês. Deu um outro... Um agradecimento do nosso grupo também, Maurício, pelo espaço esse que a sociedade nos proporciona nas quintas científicas. É muito importante a gente ter, né, onde mostrar. Então, esse espaço aí... A sociedade é que agradece. Todos têm sido riquíssimos, assim. Eu estava pensando agora que essa atividade hoje deu um novo significado para a mãozinha essa de levantar a mão no Zoom. Vai ser monstruosa. Eu já estou olhando para essa mãozinha do Zoom com uma estranheza. Assim. Tá vendo? Um pouco diferente. Fala com a minha mão, pode ter vários significados. Está se revelando. Talvez eu esteja começando a ver pela primeira vez a mãozinha. Bom, pessoal, então, muito obrigado a todos, né, e a todos os participantes. Sim, olha uma mãozinha ali. Maurício, Juarez, eu tinha pedido para o Grayson colocar 2 imagens, uma imagem do Colette para a gente encerrar
com uma foto da Colette e uma imagem da Keira, que fez o papel de Colette nesse último filme. Não sei se dá tempo. Dá sim, claro. Uau, que Mas a linda. Colette... Uhum. E a outra... E esse é o filme, né? Ótimo. Isso. Obrigada. Obrigada, Ele tá nas plataformas de streaming? Tá na Netflix ou alguma? Acho que tá. Você sabe? Não tá. sei, eu acho que não. Eu não procurei. Recente. É recente do ano passado, né? É um Eles filme estão de passando rápido para as 2018 que por plataformas. aqui passou em 2019. O quê? Alguém tem um adolescente em casa, ele acha em 2 minutos. Sim. Plataforma. 30 segundos. Uma mão. Então tá. Tá bom, pessoal. Então, muito obrigado a todos e também aos que participaram. E estão todos convidados para as próximas quintas científicas e para as atividades da sociedade. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.